Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre o preço justo das ações, dos fundos imobiliários, dos títulos do Tesouro. Cada análise que eu fizer, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar como é que vocês vão fazer essa análise para entender a que nível de preço esses ativos se encontram e também para entender se é importante, até quando é importante você avaliar. Olha só as perguntas que eu tenho aqui, que eu trouxe dos meus seguidores lá do Instagram, para me pautar nessa aula de hoje aqui. O Biel perguntou assim, você poderia dar uma aula sobre como interpretar o PL? Tudo a ver com o preço de ação. Vamos fazer essa aula aqui. Ainda os títulos do Tesouro estão atraentes para ganhar com a queda da Selic? Vamos entender se sim ou não. Com a queda da Selic, FIIs de papel podem voltar a valorizar? Vamos aprender nessa aula também. Qual seria a pontuação do IBOV se o índice Bovespa tivesse um PL histórico? Tudo a ver com preço, desde que você saiba analisar da forma correta. Vamos ver aqui. E o cara que quer viver de renda, precisa aprender valuation? Será? Vamos falar sobre isso. E Leandro, qual é o preço teto dos ativos para você? Então, uma aula focadona em preço. Vamos lá. Para começar aqui então, eu vou começar com a do Biel, né? Foi a primeira. O Biel perguntou assim, Leandro, você poderia dar uma aula de como interpretar o PL? Vamos começar compartilhando a tela aqui já. Eu quero pegar uma empresa aqui. E uma empresa que é bem famosa em relação ao PL, porque todo mundo diz que é caro, né? Você já deve saber qual que é a WEG. Então vamos fazer uma análise desse PL junto aqui. Esse site que eu estou usando é o Oceans 14, você pode usar qualquer site que seja do seu interesse aí. Eu gosto desse aqui porque é pago e como é pago não tem as propagandas me enchendo o saco, tá? Então vamos lá. A WEG, se eu vim aqui, ó, eu consigo ver o PL diário dela. E aqui eu tenho análise de 3 anos, de 5 anos, 10 anos. Primeiro vamos lá, eu quero que você entenda bem o que é o PL. Gente, PL é preço sobre o lucro. Basicamente significa quantas vezes que eu estou pagando pelo lucro que uma empresa entrega. Imagina aí que você vai montar uma barraquinha de cachorro quente, certo? E aí você monta essa barraquinha e você está conseguindo ter um lucro aproximado aí de 5 mil reais por mês. Limpinho, você coloca no seu bolso ali 5 mil reais por mês com essa barraquinha de cachorro quente. Então quanto é que você está lucrando por ano com essa barraquinha de cachorro quente? Considerando que o ano tem 12 meses, se eu pego 5 vezes 12 aí, eu tenho 60 mil reais. 60 mil reais é o lucro líquido que essa sua barraquinha de cachorro quente fornece no ano. Se eu for pagar 10 vezes esse lucro, então 60 mil reais vezes 10 é 600 mil. Eu pagaria 600 mil reais na sua barraquinha de cachorro quente. Entendeu? Eu vou pagar 600 mil reais na sua barraquinha de cachorro quente e eu vou ter um lucro líquido de 5 mil reais todos os meses. De 60 mil reais todos os anos. De 600 mil reais em 10 anos. Ou seja, se eu pago 10 vezes o seu lucro anual, eu vou demorar 10 anos para ter o capital revertido. Então aqui eu dei um exemplo para você o que é um PL de 10 sendo pago em uma barraquinha de cachorro-quente. Por que é que tem investidor que aceita pagar mais que 10 em algumas empresas? Por que é que o mercado aceita pagar mais que 10 em algumas empresas e menos que 10 em outras empresas? Porque a gente sempre vai partir do princípio que o lucro líquido de um negócio não vai ser estável. Sempre não. Em alguns casos, o investidor vai partir do princípio que o lucro líquido vai ser estável. E por que isso é importante? Pensa que comigo eu já vou voltar para a tela, porque aí vocês já vão chegar ali batendo o olho e fazendo uma análise muito mais fácil de entender depois do que eu vou explicar aqui. Se eu parto do princípio que essa barraquinha de cachorro-quente não vai crescer os lucros, ela vai continuar 5 mil por mês, 60 mil por ano, eu vou demorar uns 10 anos para reverter meu capital. Agora, se eu enxergo um potencial nessa barraquinha de cachorro-quente, e eu sei que é eu trabalhar um pouquinho meus clientes, trabalhar um pouquinho a qualidade do pão, trabalhar um pouquinho a qualidade do atendimento aqui, e eu vou conseguir subir esse lucro líquido de 5 mil para 6 mil, para 7, para 10, para 15 mil reais por mês. Ou seja, eu vou subir o meu lucro líquido anual de 60 mil para 80, para 100, para 200 mil. Como eu estou partindo do princípio que eu vou conseguir aumentar esse lucro líquido, certo? Eu não vou ficar estabilizado, significa que eu não vou demorar 10 anos para retornar os 600 mil reais que eu vou investir.
Agora, essa barraquinha deu no último ano 60 mil reais de lucro líquido. Eu estou pagando 600 mil reais por essa barraquinha de cachorro-quente. Eu estou pagando 10 vezes o lucro líquido. Ou seja, o PL dessa barraquinha de cachorro-quente é 10. Eu demoraria 10 anos para ter meu capital retornado. Por quê? 60 mil a cada ano, 600 mil demorariam 10 anos. Só que a barraquinha de cachorro-quente vai crescer o lucro. Se ela vai crescer o lucro, eu não vou demorar 10 anos para receber esse capital. Eu vou demorar 9, 7, 5. Tudo vai depender do quanto eu vou conseguir crescer esse lucro. Se esse ano eu consigo fechar, eu comprei agora, paguei 600 mil. Se eu conseguir no próximo ano já tirar o lucro da barraquinha de 60 mil e levar para 200 mil, pô, já antecipei o processo. No próximo ano eu cresço pra caramba, levo de 200 mil para 400 mil reais o lucro dessa barraquinha. Fechou a conta. Em 2 anos eu retornei meu capital investido. É muito rápido retornar o capital investido em 2 anos. Isso é fora da realidade do mercado. Então, se eu fosse fazer uma análise dessa barraquinha de cachorro-quente e eu visse que existisse a possibilidade de eu faturar no próximo ano 200 mil e no outro ano já 400 mil, eu aceitaria pagar mais que 600 mil nessa barraquinha. Eu aceitaria pagar talvez 1 milhão e 200 mil por essa barraquinha. E aí eu tô falando de um PL de 20. Tá entendendo por que que eu, investidor, porque você deveria enxergar isso e porque o mercado enxerga isso? Porque quando o mercado está precificando um ativo, ele está enxergando expectativa futura de lucro. Calma lá, tem uma coisa importante. Da mesma forma que eu aceitei deixar de pagar 600 mil para pagar 1 milhão e 200 porque eu vi que o lucro vai ser de 200 mil no próximo ano e de 400 mil no próximo ano, que eu tenho potencial para isso com essa barraquinha de cachorro-quente, eu posso chegar à conclusão que está ficando cada vez mais difícil o mercado de barraquinhas de cachorro-quente e provavelmente eu não vou faturar 60 mil no outro ano, eu vou faturar 40, depois eu vou faturar 35, depois 30, depois 20 e não sei quanto que vai chegar, mas está caindo. Então o PL que eu pagaria nesse caso seria menos que 10, seria 8, seria 7, seria 6, seria 5, seria 4. Tá entendendo por que que o mercado às vezes paga um PL tão baixo por uma empresa? Porque o mercado está olhando o potencial de lucro daquele negócio e está dizendo: não tem chance de crescer, não tem chance, não aceito pagar. Da mesma forma que o mercado olha uma empresa como a WEG, que eu vou olhar vou olhar completo aqui, olha só, completo. Em média, o mercado pagou 25 a 30 vezes. Chegou um momento aqui, ó, que ele chegou a pagar 80 vezes o lucro. 80 vezes o lucro. Deu uma estabilizada, caiu, voltou mais ou menos para a média. Agora está na faixa ali de 35 a 40 vezes o lucro o mercado está pagando. Por que diabos o mercado paga um PL tão alto por uma empresa como a WEG? Porque o mercado não acredita que isso aqui vai se manter. Ó. Isso aqui o que é? Receita e lucro líquido. Receita, as colunas, lucro líquido amarelo. O mercado não acredita que isso aqui vai se manter. O mercado acredita que isso aqui vai crescer. Assim como a barraquinha de cachorro-quente não vai mais faturar 60 mil por ano, vai passar para 80, 200, 250, 300, 400 mil por ano, o mercado olha a mesma coisa com a WEG. Não, pera lá. A WEG está tendo uma receita de 30 bilhões no ano e um lucro de 4,6 bilhões. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar para 100 bilhões, isso vai aumentar para 10 bilhões de lucro líquido. Não sou eu que estou falando. Eu estou me colocando no lugar do mercado. O mercado está dizendo isso. O que é o mercado? Os investidores como um todo. E é só por isso que o mercado aceita pagar mais caro. Então, como é que a gente faz uma análise correta disso aqui? Não é sendo simplista da forma que eu vejo o pessoal aí dizendo assim, não, PL justo é 15. Acima de 15 você não deveria comprar, abaixo de 15 você deveria comprar. Faz isso. Faz isso para ver onde você vai parar. Uma empresa top, uma empresa foda, uma empresa que vai dar lucro, que vai crescer o lucro, o mercado não vai pagar só 15 no PL. O mercado vai pagar 20, vai pagar 30, porque o negócio é bom pra caralho. Uma empresa tranqueira, o mercado não vai pagar 15, o mercado vai pagar 10, vai pagar 5. Aí se você faz um filtro
e você só vai investir em empresas abaixo de 10 no PL, por exemplo, você só vai pegar as tranqueiras da bolsa. Aquelas empresas que o mercado tá olhando e tá dizendo, pô, isso aqui não tem como crescer. Tá difícil o segmento para essa empresa, tá difícil fechar as contas dela, tá difícil ela controlar essa dívida, tá difícil ela manter esse cliente. É só essa empresa que você vai pegar. Tá entendendo como se analisa o PL? Então, é mais complexo do que você só estipular um número e achar que é aquilo ali. Aqui começamos, então, a nossa aula de preço. Veja que sai da superfície, sai desse papinho simplista aí de que, porque acima de 15 não é bom e abaixo de 15 é bom para PL. Não é por aí que funciona. Você tem que analisar o histórico de PL de uma empresa e o potencial de crescimento que ela tem. Se eu for voltar aqui, o histórico de PL da WEG, eu vi que está na casa de 25 a 30. Quer dizer que abaixo de 30 é bom momento para comprar? Não, porque a expectativa futura da empresa muda. Se a empresa ela começa novos projetos e a expectativa de lucro dela cresce muito, eu enxergo, caralho, a WEG vai lucrar muito. Vai lucrar muito. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu acredito que o PL justo seria uns 40, 50. Agora, a partir do momento que uma empresa como a WEG amadureceu, não tem mais para onde crescer, se tornou um Itaú da vida, que não tem muito para onde crescer, por isso que o PL dele é baixo, eu vou olhar isso aqui e eu vou dizer, cara, um PL de 40 para a WEG, esquece, não faz mais sentido. O PL agora justo para ela é 20, é 15. Por quê? Ajuste de expectativa futura. Tá entendendo como é que a gente analisa o negócio? A próxima pergunta foi do Ricardo. O Ricardo falou assim, isso aqui saiu um pouquinho fora do tema da aula que nós vamos falar bastante hoje sobre preço, mas eu já vou voltar no preço nas próximas perguntas. Ricardo perguntou assim, quem foram ou são seus mentores para a virada de chave? Ricardo, eu digo que eu não tenho um mentor só e basicamente o que me levou a eu conquistar minha liberdade financeira foi uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Primeiro, talvez se eu tiver que escolher alguns mentores, eu começo pelos meus pais, porque meus pais sempre foram poupadores, nunca tiveram muito sucesso financeiro na vida, mas também nunca ficaram devendo para ninguém, sempre conseguiram poupar alguma coisa. E eu não segui isso até uma fase da minha vida, mas a raiz foi dada, né? Então, quando chegou o momento de eu botar a mão na consciência, amadurecer um pouco na vida, quando eu estava lá com os meus 25 anos, eu pensei, cara, que merda, né? Que merda. Não foi isso que me ensinaram. Me ensinaram a guardar uma parte de tudo que eu ganho. E é isso que eu vou fazer. Comecei a fazer e ajudou muito. Outra coisa, guardar uma parte de tudo que você ganha é muito importante para você chegar na liberdade financeira. Agora, você ganhar mais dinheiro e quanto mais você ganha, mais fácil chegar na liberdade financeira. E quem me influenciou muito com isso foram principalmente as pessoas na qual eu trabalhei, as pessoas que eu trabalhei na época que eu era piloto de avião. Porque quando eu era piloto de avião, eu era piloto de avião particular. E eu pilotava mais que um avião. E eu conheci muitos empresários, muita galera assim que tinha grana, porque tinha um avião, né? E com eles eu aprendi muita coisa. Sobre como ganhar dinheiro, sobre como empreender, sobre investimentos. E foi ali que tudo começou. E eu comecei a me movimentar para isso. Sabendo que eu tinha que poupar, aprendendo a ganhar dinheiro através do empreendedorismo, aprendendo a investir em negócios, em bolsa de valores. Foi indo e a coisa foi dando certo. Claro que, conforme eu fui estudando, alguns livros me ajudaram muito. Um dos primeiros que eu li, que depende do estágio que você está, se você está começando, você tem que ler, é o Pai Rico, Pai Pobre. Comece com o Pai Rico, Pai Pobre, porque isso aqui vai te dar uma visão muito foda, assim, de como os ricos pensam, né? Basicamente ela vai contar a história de um pai rico e também de um pai pobre. Como que funciona a cabeça de cada um, o que cada pai ensina para os seus filhos. E, cara, principalmente se você quer deixar uma boa herança aí de conhecimento para o seu filho, se você tem filho, leia, tá? Mas mesmo que você não tenha filhos, você vai se colocar na posição de filho e você vai resgatar tudo que os seus pais ensinaram para vocês. E aí você faz uma organização e você vai pegar o que eles ensinaram de bom e o que eles deveriam ter ensinado diferente no que tange a parte de educação financeira. Então, cara, sensacional isso aqui. Depois que você entendeu isso aqui, você já é um poupador. Você pode vir para um segundo estágio, que esse livro aqui eu gosto muito, Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin.
O cara escreveu na época que nem internet não existia no Brasil, mas é tão atual quanto nunca isso aqui. Como todos os livros, galera, não leve 100% ali ao pé da letra. Por quê? Porque o autor, ele tinha um objetivo diferente, um patrimônio diferente, às vezes ele era um gestor de fundo, ele viveu numa época diferente, enfim. Você pega o que tem de bom aqui, mas vai ter que adaptar para a sua realidade. Tem muita coisa que você vai ler aqui que você não vai precisar aplicar. Mas uma boa parte do que está aqui você vai aplicar. E aí quando você já estiver bem preparado, você chega aqui na Bíblia, aqui, ó. O investidor inteligente, né? Esse aqui vai te dar uma base muito boa. E tem tantos outros, tá? Mas, cara, pelo menos se você ler esses 3 aqui, ó, isso aqui muda a tua vida, tá? Isso aqui muda a tua vida, beleza? No que eu tô dizendo aqui em respeito a investimentos, beleza? Agora, quando você tem... Na época que eu comecei, não tinha o que vocês têm aqui hoje. Uma pessoa como eu, que já passei por tudo isso, organizei minhas ideias, estou aqui trazendo tudo mastigado para vocês. Não tinha. Era difícil achar uma informação desse tipo. Então, pessoas da rede de contato, que eu nunca descarte a necessidade de ter bons contatos. E aqui, ó, os livros. Hoje está bem mais fácil para vocês, mas não deixam de ler os livros também. Vamos lá. O Gilberto perguntou assim: ainda os títulos do Tesouro estão atraentes para ganhar com a queda da Selic? Cara, dá uma olhada aqui, ó. Vamos para a tela, né? Olha só. Para eu ganhar com a queda da Selic, é importante que você entenda o que é marcação a mercado. Marcação a mercado é basicamente isso aqui, ó, o preço unitário, o preço do título. O preço de um título do Tesouro que não seja o Tesouro Selic, que eu esteja falando do pré-fixado ou que eu esteja falando do IPCA+, o preço desses títulos ele funciona igualzinho uma ação, renda variável, igualzinho a cota de um fundo imobiliário, renda variável. O preço da cota está aqui, ó. Quando a taxa de juros cai, a Selic, que hoje está em 13,75, essa rentabilidade anual desses títulos aqui também cai. Só que como é que ela cai? Subindo o preço da cota. Então hoje a Selic está em 13,75. E um tesouro pré-fixado de 2029, por exemplo, está pagando 11,81% ao ano. Isso aqui é travado até o dia 1º de janeiro de 2029. Então, por 6 anos, a gente trava essa operação em 11,8%. Por que eu estou conseguindo travar uma operação com um valor, com rendimento tão bom? Porque a Selic está alta. Se a Selic cair para 6, geralmente, esse título aqui, ele paga menos que a Selic. Então, se a Selic cair para 6, isso aqui vai cair para 4. Mas como é que isso aqui vai cair para 4? Subindo drasticamente aqui, ó, o preço da cota. Então, enquanto a Selic está alta, essa cota aqui, ó, se mantém próximo se mantém baixa. Por exemplo, agora está em 535. Uma característica desse título é que ele te paga R$1.000. Ou seja, você vai colocar R$535 agora e vai receber R$1.000 no dia 1º de janeiro de 2029. E isso vai dar 11,81%. Se a Selic cair para 6, esse título vai se tornar muito interessante. O mercado procura isso aqui e empurra o preço para cima. Esse 535 aqui deve subir lá para perto de R$800. E perto de R$800, isso aqui vai cair mais ou menos para uns 4%. Ou seja, Selic alta, sempre vai ser interessante investir em título pré-fixado. O título IPCA+, que ele vai funcionar exatamente como o pré-fixado, que eu expliquei aqui em cima. Só que ele, além do que já está pré-fixado, ele vai te pagar a correção da inflação. Então, se você acredita que a taxa de juros vai cair e que ainda assim existirá inflação, o título IPCA+ é o que faz sentido para você. E aí ele paga o IPCA mais um prêmio. Quanto que é esse prêmio? 5,49, 5,64, 5,9. E esse prêmio também vai diminuir, olha só. Presta atenção nessa explicação que eu estou dando aqui, porque daqui a pouco eu vou falar do preço justo de outros ativos. E esses outros ativos, o que determina o preço deles é isso que eu estou mostrando aqui. Então, esse aqui é o primeiro passo. Você tem que entender esse movimento aqui para entender o preço do ativo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, se você não conseguir entender bem isso aqui, vai confundir a próxima explicação. Volta um pouquinho o vídeo, pega bem essa explicação. Então, olha só, da mesma forma que o pré-fixado, o Tesouro IPCA ele vai pagar 5,90% mais o IPCA.
Como a Selic está em 13,75, ele está pagando 5,90, 5,60, 5,74. A partir do momento que a Selic cai, esse prêmio aqui cai. Tá? Esse prêmio aqui pode cair para 4, para 3, para 2. Quanto mais cai a Selic, mais cai esse prêmio. Como é que ele vai cair? Marcação a mercado. Esse título aqui, ó, que hoje está R$ 1.173, ele vai para 1.500, para 1.800, para R$ 2.000. Vai subir o suficiente para essa taxa de juros cair e se ajustar com a nova realidade da Selic. Então, o mesmo princípio. Selic vai cair? Você acha que vai cair? Vai ganhar dinheiro na marcação a mercado. Sempre tem espaço. Quando que não vai conseguir ganhar dinheiro na marcação a mercado nos títulos do Tesouro indexado à inflação e também no pré? Quando a taxa de juros vai subir. Se você acha, não, a Selic está em 14 e está 13,75, mas eu acho que ela vai chegar em 20. Então, calma lá. Então, não é o momento de você se posicionar nesses títulos se você acredita nisso. E aí, cabe você... Então, olha só. Cara, investimento é sempre uma sequência. Primeiro, você tem que fazer um estudo. O que influencia a Selic? Poxa, tem inflação, expansão monetária, desemprego, quebradeira das empresas, crise. Tudo isso vai fazer com que o Banco Central, através das reuniões do Copom, determine a taxa básica de juros, que é a Selic. Então, vai lá atrás. Olha como você pode se tornar um investidor preparado quando você conhece o mecanismo da coisa. Vamos lá de trás. Você tem que estudar, pega a Selic, que é baseado na reunião do Copom, faz um estudo aí, deixa como exercício para você. Estuda quais são os critérios que o Copom ele utiliza para definir se a Selic vai subir ou cair. Analisa esses critérios. Porque aí você consegue se antecipar e você, como investidor, você já vai imaginar, cara, por tudo que eu estou vendo aqui, tudo indica que a reunião do Copom, a do Banco Central, eles vão derrubar a Selic. Ou eles vão subir a Selic. Então você já começou por aqui, entendendo a raiz do negócio. Aí você espera a confirmação, se o Banco Central vai subir ou vai cair. Quando eu tenho uma Selic para cima ou para baixo, influencia no preço dos títulos, que eu já estou lá na terceira etapa. Quando influencia no preço dos títulos, vai interferir no preço dos demais ativos, que a gente vai falar agora. Deixa eu ver se é a pergunta do Daniel. O Daniel perguntou assim, ó. Com a queda da Selic, FIIs de papel voltam a valorizar? Vamos lá. Eu vou fazer uma comparação aqui com o que você já aprendeu até aqui, você vai entender. Olha só. Eu tenho aqui o relatório do Capitânia, que é o CPTS 11. Por que eu estou trazendo ele? Porque ele é um dos fundos de papel que, felizmente, eles começaram a trazer essa tabela aqui, ó, que é a tabela de sensibilidade, tá? Que nos ajuda a entender isso. Veja bem, um CRI, que é um certificado recebível imobiliário, que é o que forma a carteira de um fundo de papel, ele funciona exatamente como um título do Tesouro IPCA. O título do Tesouro IPCA, ele paga o IPCA mais um prêmio. Isso já está pré-fixado. IPCA mais um prêmio. Um CRI, ele paga um indexador, que pode ser o IPCA, o CDI, o IGPM, geralmente o IPCA, mais um prêmio. Eu vou até chegar na carteira aqui para vocês verem, tá? Deixa eu ver onde é que está a carteira aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho a carteira, ó. Olha aqui, ó. A carteira dele mostra... É, isso mesmo. Deixa eu ver aqui, está certo. Isso. O que a carteira mostra? Qual que é o índice que está atrelado, o ativo que compõe a carteira do Capitânia? IPCA. A maioria é IPCA. Aqui, ó. Tem nenhum que não seja IPCA. Ó. Todos eles aqui eu estou vendo com IPCA. É, isso aí, ó. IPCA. Mais quanto? Taxa ponderada de aquisição. IPCA mais 6%, 6%, 6%, 7%, 6%, por aí vai. Veja que, qual que é a lógica de um fundo imobiliário investir num CRI que pague menos que o título do Tesouro IPCA+. Não faz sentido, porque o risco do título do Tesouro IPCA é menor do que qualquer dívida imobiliária. Então, para que um fundo imobiliário ele invista em um CRI, esse CRI tem que pagar mais do que paga o título IPCA. Agora, volta aqui comigo. O que acontece? Fatores aconteceram na economia que vão fazer com que a taxa Selic caia. Reunião do Copom, o Banco Central derruba a Selic. Derrubou a Selic?
vai derrubar o prêmio dos títulos do Tesouro. Ou seja, os títulos do Tesouro ficarão mais caros, rendendo menos. O título do Tesouro, por sua vez, vai interferir no preço dos CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, que formam a carteira do fundo de papel. Como esses também vão pagar menos, um fundo imobiliário vai se valorizar e, naturalmente, o dividend yield dele vai pagar menos também. Então, uma coisa vai influenciando a outra até a gente chegar aqui. Então, o prêmio aqui é mais interessante. Ah, mas por que é que vai subir o preço do fundo imobiliário? Veja bem, essa carteira aqui já está dada. Uma carteira de um fundo imobiliário, geralmente ali o prazo médio dela é de 4, 5, 6 anos, tá? E aí a gente volta para essa tabelinha de sensibilidade que eu estava mostrando para vocês. Como a carteira já está dada, o fundo ele me diz o seguinte: se eu pagar R$ 66 numa cota do Capitânia, eu vou receber o IPCA mais 12% ao ano. De acordo com a carteira média. Quanto que paga um título do Tesouro? Ele paga IPCA mais 5,9% ao ano. Mais 6% ao ano praticamente. Então veja, eu tenho a opção de escolher aqui, ó. Quando chegar em R$ 66, eu tenho a opção de escolher, pô, será que eu pego o título do Tesouro que me paga IPCA mais 6 ou eu pego um fundo imobiliário que me paga IPCA mais 12? Tá mais interessante pegar o fundo imobiliário. É claro que eu preciso de um prêmio, porque o risco de um fundo imobiliário é maior. Agora, o dobro, para mim esse prêmio compensa. Então, se chega em R$ 66, com certeza eu compro. O mercado, assim como eu, enxerga isso e vai comprando. Quando vai comprando, o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega aqui, ó, em R$ 75,87, que era o preço desse fundo imobiliário quando foi fechado esse relatório, ele estava rendendo IPCA mais 9,96. Opa, eu já tenho um prêmio aqui bem menor. O prêmio já está uns 4% aqui em relação ao título do Tesouro. Será que compensa um prêmio muito menor que isso? Ah, talvez compense um prêmio de até 3. Falando na visão do mercado, não é opinião minha. 3, pô, como eu tenho aqui ó, um título pagando IPCA mais 5,9, eu preciso que esse título aqui me pague 5, 6, 7, 8. 8,9 seria mais ou menos aqui, ó. Então o mercado aceitaria pagar até R$ 80,37. Mais caro que isso, quase que não compensa. Agora veja que se as coisas acontecem na economia fazendo que a taxa Selic cai, o prêmio do título do Tesouro vai cair. Se o prêmio do título do Tesouro cair, volta a aumentar o spread, o prêmio que eu tenho para investir nesse fundo imobiliário em relação ao título do Tesouro. Então, o mercado aceita voltar a pagar um pouquinho mais ao fim de ajustar o prêmio. E o que é esse pagar um pouquinho mais? Subir o preço. Então, a pergunta que o Daniel me fez é, com a queda do Selic, os fundos de papéis voltam a valorizar? Respondem para mim no comentário. Eu quero ver se vocês entenderam a aula. Volta a valorizar ou não volta com a queda da Selic? Lembrando que isso aqui é um dos fatores. A qualidade do fundo, a qualidade da carteira, a inadimplência da carteira, são coisas que também vão interferir no fundo de papel. Agora, a gente partindo do, como se usa na economia, ceteris paribus, tudo mais constante, só trabalhando com a alteração aqui da taxa de juros. Se você respondeu que sim nos comentários, você está certo. Quando a taxa de juros cai, os fundos de papéis tendem a se valorizar. Beleza? O que não é bom, né? Porque eu gosto de quando eles estão baratos, para comprar barato e ter um rendimento maior. Se você compra torcendo para valorizar, é porque você ainda não entendeu a regra do jogo. Vamos lá, tomar mais um golinho do meu café aqui. E o Renan perguntou assim, ó. Qual seria a pontuação do Ibov se o índice tivesse o PL histórico? Olha, eu consigo ver isso... o Renan perguntou, né? Renan, eu consigo ver isso aqui, cara, ó. Aqui no site 11x14 eu venho aqui em ações, eu tenho histórico PL do Bovespa, tá? Agora que vocês já são especialistas em PL, porque no começo dessa aula aqui eu expliquei para vocês o que é o PL, fica fácil de vocês fazerem uma análise junto comigo. Da mesma forma que a expectativa de lucro está para uma empresa,
está para o índice Bovespa como um todo. Então é isso que vai meio que dizer se está justo ou não o PL do Bovespa. Agora, se eu for analisar o histórico, né, eu tenho aqui ó, desde 2001, mais de 20 anos. Ele chega no mínimo ali em 5 e no máximo em 20. Difícil passar de 20. Né? Os períodos que passou em 20 são períodos que quase que foram considerados bolha, bolsa muito cara. Em 5, oportunidade de ouro. Ele só bate em 5 e volta, bate e volta, bate e volta, né? Ó, bateu em 2003 em 5, quem pegou, pegou. Quem não pegou, ficou chupando o dedo. Bateu perto de 5 de novo em 2008, crise de 2008. Deu pra ganhar dinheiro pra caramba quem investiu lá. Pegou, pegou, não pegou, vazou. Depois, abriu uma janelinha de oportunidade aqui em 2011, abriu. Agora, nego, a gente tá há quase 2 anos com essa janela de oportunidade. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Isso aqui é um fato que não aconteceu nos últimos 20 anos. E quando a gente fala que eu estou aproveitando, eu estou comprando pra caralho, eu estou com o meu caixa zerando, e o nego não entende o que está acontecendo, é porque falta alguma coisa na sua análise. Claro que, vocês já entenderam, vai pagar baixo, porque às vezes tem expectativa que o lucro das empresas vai cair. E aí você tem que fazer uma análise individual de cada negócio para entender o que está acontecendo com cada empresa. Beleza? Mas sim, tá aqui, respondi para você, dá para ver esse gráfico. O Lucas perguntou, o cara quer viver de renda, precisa aprender valuation? Lucas, vamos lá. Eu sei fazer valuation, eu trabalho com valuation. Agora, eu usei de valuation para conquistar minha liberdade financeira? Não. Eu simplesmente fui comprando, fazendo preço médio, baseado pela estratégia 500 pratos, que a gente vai gerenciando na planilha, comprando aquele que está mais para trás. Caiu, comprou. Caiu, comprou. Mas o valuation, ele trava um preço. O valuation diz que é 20, é 20. E pronto. Agora, vale a pena aprender a fazer valuation? Eu digo que vale, cara. Vale, sabe por quê? Porque você se torna um profundo conhecedor do negócio quando você faz um valuation bem feito. Valuation bem feito é um valuation do nível que eu ensino aqui dentro do curso. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês as aulas que tem. O curso tem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 15 módulos, o último módulo é avançado, é valuation. Dentro do módulo de valuation são 15 aulas. Então, olha só. Introdução ao valuation, para você entender como funciona, o que é. A gente fica 20 minutos falando sobre isso. Mostrando um valuation na prática. 23 minutos. Então aqui de cara eu já chego, pau, já faço um valuation para dar uma porrada no peito, para você ver, caralho, o negócio é punk mesmo, né? É isso. Depois, a gente vai fluxo de caixa descontado, que é a base da maior parte dos valuations. Demonstrativo de resultado de exercício. Cara, você vai saber analisar uma DRE de uma empresa com mais crítica, com um senso mais crítico do que um contador, tá? Quando você vai fazer um valuation. Balanço patrimonial, você vai destroçar um balanço patrimonial. Demonstrativo de fluxo de caixa. Esses 3 documentos aqui, contadores se fornecem e às vezes não conseguem analisar tão bem quanto um bom analista que sabe fazer valuation, um bom investidor de valuation. Fluxo de caixa livre da firma. Isso aqui contador não conhece, isso aqui só investidor conhece. Por quê? Porque a gente pega o que é contábil, a gente transforma em algo gerenciável. A gente transforma os números. E é isso aqui que vai nos interessar para dizer quanto que essa empresa vale. Premissas, custo médio ponderado de capital, que é o WOC, valor terminal da empresa, e aí a gente tem valor justo com saída por Gordon, com saída por EV/EBITDA, com saída por patrimônio líquido, com saída por PL e valuation por múltiplos. Cara, aqui tu vai ficar... A primeira vez tu vai gastar 1 semana para fazer o valuation de uma empresa. A segunda tu vai gastar 2 dias. Depois 1 dia, depois 30 minutos tu faz. Principalmente em empresa da bolsa que a gente já tem tudo mastigadinho. E cara, com isso aqui, você vai chegar num preço justo de uma empresa e você vai saber tudo da empresa. Tudo. Agora, Leandro, por que você não usa? Cara, eu uso isso aqui. Primeiro, na minha outra empresa que eu tenho, na Equity Up, que a gente faz assessoria empresarial, então a gente participa às vezes de negócio de fusões, aquisições, né? Alguém quer vender uma empresa, quer comprar um pedaço, quer vender um pedaço. Então a gente faz o valuation lá, a gente é contratado para fazer o valuation para dizer quanto que a empresa vale, certo? Aí eu tenho que usar isso aqui.
E quando eu quero estudar uma empresa a fundo, eu vou lá e faço um valuation, uma empresa da bolsa, eu estudo a fundo dela através do valuation. Eu conheço os números melhor que um contador analisaria se ele fosse simplesmente pegar e olhar ali os balanços da empresa, tá? Agora, para investir, cara, o que eu uso é isso aqui, ó. Ó, é a planilha da estratégia 500 pratas. E por que eu uso ela no lugar do valuation? Primeiro, eu não vou comprar uma empresa só. Esse é um dos motivos. Como eu não vou comprar uma empresa só, eu vou demorar um tempo para fazer aportes novos na empresa. E esse tempo que eu demorei, o preço vai variar muito. Às vezes eu fico mais de um ano sem aportar numa empresa. Super normal. Por quê? Porque eu tenho uma carteira diversificada, eu tenho dentro da carteira várias ações, eu tenho dentro da carteira vários fundos imobiliários, então demora e com isso o preço varia. Então o valuation meio que eu vou ter que fazer agora, daqui a 2 anos eu vou ter que fazer outro, eu tenho que estar fazendo o tempo todo. Então a planilha ela já vai automatizar isso para mim. Outra coisa, eu não vou comprar a empresa de uma vez só, assim como as empresas que a gente atende lá pelo meu outro negócio, que é o Equity Up. Ali a gente dá o preço, vai para a mesa de negociação e pronto. Cheque para lá, CNPJ para cá e deu. Fim de papo, não se fala mais nisso. Agora aqui eu passo 20, 30 anos comprando ações de uma empresa e eu ensino meus filhos e eles continuam comprando e a gente não para de comprar. Quantas vezes o preço vai mudar nesse cenário? Então o que a gente faz aqui, a gente pega, a gente determina o peso que nós vamos ter em cada classe, depois eu determino o peso que nós vamos ter em cada ação, e aí aquelas que cai o preço, abre janela de oportunidade e a planilha vai dando sinal verde. Ó, bota dinheiro nessa porque está mais para trás, bota dinheiro naquela porque está mais para trás. Aquela que subiu muito, né, valorizou demais. Por exemplo aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui, a VEG, ó, 276% de valorização. A planilha diz o quê? Opa, sinal vermelho. Tira o pé. Então eu preciso, as pessoas dizem, a VEG tá cara. Olha, se for fazer um valuation, não sei, pode ser que dê cara, pode ser que não, vou ter que fazer aquela análise do PL que eu ensinei aqui para vocês também. Porém, dentro do meu patrimônio aqui, que eu estou gerenciando em público com vocês, aqui não é a minha carteira pessoal, é a carteira que eu uso para gerenciar aqui no YouTube, para dar aula para vocês, a planilha está dizendo, olha, dentro do patrimônio está meio complicadinho investir em VEG. Subiu demais, por quê? Porque o meu preço médio em VEG é R$10. Hoje ela está 40, estou com 276% de valorização, então a planilha está dando sinal vermelho, está dizendo calma, calma, vamos com calma, não vamos mais colocar dinheiro na VEG porque ela já está bombando na carteira. Isso aqui isenta da minha necessidade de fazer valuation para se tornar um investidor. Então, sim, eu uso valuation, dentro da Estratégia 500 Pratas tem o curso, que eu deixo sempre na descrição, dentro do curso tem o módulo de valuation, né, que deixo sempre na descrição, que vai servir muito mais para você se tornar um cara aprofundado, uma pessoa, um investidor, uma investidora aprofundada na empresa. Mas não para chegar e bater o martelo, não compro por menos que isso, tá? E aí o Davi perguntou assim, Leandro, você faz preço teto de ativos? Cara, eu acho que diante de tudo que a gente já conversou aqui, tá mais que respondido. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!